Fala aí galera, tranquilidade? Então, ligação iônica aí que a gente vai ver hoje. Cara, se você tem dúvida em química, se você acha chato pra caraca, aprende isso aqui tranquilão, porque daí o resto vai ser muito mais fácil, né? Vai continuar difícil, né? Química, fazer o quê? Mas vai ser muito mais fácil. Por quê? Porque ligações químicas é a grande base aí, né? Esse conteúdo é a grande base da química do ensino médio inteiro. Então, você tem que aprender ligações direito para conseguir compreender as outras partes daí da química e conseguir uma boa nota no vestibular, né? Então, vamos lá, pessoal. Hoje a gente vai falar sobre ligação iônica. Só que antes de falar sobre a ligação iônica, a gente tem que entender o que é uma ligação química e por que ela ocorre. Então, vamos voltar um pouco no tempo. No século passado, aí, né, 1900 e tal, a gente vai ter aí vários cientistas também e tal. E esses cientistas eles vão começar a analisar o quê? Que a maioria das coisas que estão aqui ao nosso redor, né, a maioria das coisas é formada por vários átomos grudados, unidos uns aos outros, né? E não por átomos soltos, ou seja, eles vão perceber que era difícil você ter um átomo sozinho, né? Tipo um átomo de H aqui, né, de hidrogênio, um átomo de oxigênio solto aqui, um só. Né? Você tinha dois átomos de oxigênio aqui e tal, você tinha NaCl aqui, né, sal de cozinha, H2O, tem vários exemplos. Então, eles perceberam que a maioria das coisas que estão no nosso planeta são constituídas por ligações entre átomos. E é isso que é ligação química, é quando tem um átomo que vai se ligar a outro. Só que eles queriam saber mais, eles queriam saber por que esses átomos se ligam, né? Fala assim, pô, por que esses átomos se ligam, cara? Né? Bem, a maioria das coisas é formada por ligação de átomos, ou seja, um átomo se ligando ao outro, uma ligação química. Então, mas por que essas ligações ocorrem? Aí não sabiam, tal, não sabiam. Aí falaram assim, peraí, vamos dar uma estudada aqui nos gases nobres, bem a fundo, pra gente ver se eles têm alguma coisa a ver, né? Daí eles começaram a ver e, cara, eles perceberam que os gases nobres eram a grande exceção da parada, legal? A ovelha negra. Por quê? Porque os gases nobres eram encontrados sozinhos aí na atmosfera, no planeta Terra. Então eles viram que você tem o hélio sozinho, você tem neônio sozinho, argônio, criptônio, xenônio, renônio, tudo sozinho. Eles não se juntavam não com os outros. Você encontrava eles poucos. Então, eles pensaram assim, cara, pô, que loucura é essa, né? Por quê? Até hoje meio que é difícil, né, de entender isso daí, o porquê. Mas eles analisaram na configuração eletrônica desses caras que a camada de valência de todos eles terminava com 8 elétrons. Então, com exceção do hélio, né? Depois a gente fala dele. Então, neônio aqui, ó, 2s2, 2p6, a última camada dele, ó, né? Então, 8 elétrons, 2 mais 6, 8. Argônio, 8 elétrons, criptônio, 8 elétrons. Então, toda essa galera aqui dos gases nobres terminava a sua configuração eletrônica com 8 elétrons na última camada, com exceção do hélio, que termina com 2 elétrons. Então eles começaram a analisar e pensaram assim, tudo bem, os gases nobres são encontrados sozinhos na atmosfera e terminam com 8 elétrons na última camada. Eles falaram assim, ó, peraí, os gases nobres são estáveis. O que é ser estável? Estável é quando você tem um cara que não reage muito com os outros, né? Ele é na dele, né? Ou seja, ele não faz muita reação química. Então eles começaram a analisar e viram isso, que todo gás nobre terminava com 8 elétrons na última camada. Aí eles falaram assim, tudo bem, agora que a gente já estudou eles, vamos voltar aqui para a ligação química e analisar se tem alguma coisa a ver com os gases nobres, né? Tipo, vamos pegar o NaCl, por exemplo. Daí eles pegaram lá, NaCl, e viram que antes da ligação, tanto o sódio quanto o cloro não tinham 8 elétrons na última camada, né? Sódio tem 1 elétron, né? Se você pegar a tabela você vai ver. E cloro tem 1 elétron também. Tem 7 elétrons na última camada também. E agora, depois que eles se uniam, os dois ficavam com 8 elétrons. Tá, e daí? Daí que eles perceberam também que ao ficar com 8 elétrons, eles ficavam muito mais estáveis do que antes de se ligarem. E aí que está a grande sacada de dois caras, que são o William Cossel e Gilbert Newton Lewis, não importa isso, que em 1916, também não importa,
descobriram isso daí e formaram então a regra do octeto, a famosa regra do octeto, que vai servir para tudo na química. Então, o que diz a regra do octeto? Ela diz o seguinte, que os átomos que estão estáveis, substâncias que estão estáveis porque tem 8 elétrons na sua última camada. Logo, aqueles caras que não têm 8 elétrons na sua última camada vão fazer ligações químicas, se ligarem, para atingir essa configuração de estabilidade. Então, isso é ligação química. É o quê? É você ter uma ligação entre átomos para atingir a estabilidade. Porque eles viram que todos os caras que se uniam ficavam no final com 8 elétrons na última camada. E daí eles viram então que os gases nobres estavam sozinhos, porque já eram estáveis, não precisavam se ligar. Logo eles eram, digamos assim, exemplo de pessoa, né? Não precisavam se ligar, tinham 8 elétrons. Então, todos os outros que vão se ligar, NaCl, H2O, vão buscar atingir esse padrão aí, né? Já que se os gases nobres têm 8 elétrons, são estáveis, essa é a grande sacada, eles precisam ter 8 elétrons para ficar estáveis. Tem grandes exceções aí na química, né? Sempre tem exceção, tem cara que se estabiliza com 6, com sei lá o que, mas a maioria, assim, 90%, né, dos casos, eles vão se ligar e vão ficar com 8 elétrons na última camada para atingir a configuração eletrônica dos gases nobres, que possuem 8 elétrons, e digamos assim que por isso eles são estáveis, né? Não é que por isso eles são estáveis, mas os caras perceberam que ao atingir 8 elétrons eles ficavam estáveis, então se os gases nobres eram estáveis, eles queriam ter também, imitar os gases nobres. Por isso que são chamados de nobres, né? Porque são os estáveis. Então agora, você já entendeu a ligação química, vamos ver o primeiro tipo, que é o mais fácil, ligação iônica.